Olá, eu sou Eliane Duin, você está no podcast do Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é gestão das equipes no distanciamento social e no retorno ao local de trabalho. Seja bem-vindo! Hoje a nossa convidada é a minha amiga Dirce Conte, diretora do Potencial Institute, coach executiva de vida, psicóloga, humanóloga e consultora de empresas em desenvolvimento humano. Olá, Dirce, tudo bem? Olá, tudo bem? E você, Eliane? Tudo ótimo. Que bom você ter aceitado aqui o nosso convite para o repertório. Muito obrigada. Estou muito feliz também, muito satisfeita. Vai ser um papo muito bom, que eu espero que contribui realmente, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando. Perfeito. Então, disse assim, dentro do nosso tema, a gente tem visto, né, que um número expressivo de empresas foi pega de surpresa nessa pandemia, no momento em que precisaram se organizar para o trabalho remoto. Outras já vinham até trabalhando no modelo híbrido ou mesmo totalmente remoto. E estas, obviamente, se adaptaram mais facilmente, podemos assim dizer. Algumas empresas foram até mais felizes na forma de se estruturar e gerenciar o trabalho remoto das suas equipes, bem como a saúde mental das mesmas, já que muitos sentimentos e emoções que precisam de apoio e acompanhamento, né, têm sido dado por essas empresas também. Elas estão é, aparecendo, né, e contribuindo nesse sentido. Outras nem tanto, ou porque lhe é impossível, né, aderir ao home office por conta do segmento em que atuam, e outras que ainda estão patinando e não conseguiram se organizar. E aí vem dia após dia suas equipes desestimuladas, improdutivas e até insatisfeitas com o seu trabalho remoto. Mas o que se discute no momento é o retorno a esse novo normal, né? Como é que as empresas retomarão o ritmo desejado de trabalho com os seus colaboradores? Qual será o melhor modelo a adotar? O caminho é decidir para que seja bom para todos ou que venha a ser mais conveniente para uma das partes. Temos aqui um dilema. Devemos tomar as decisões para o recomeço pensando só na pessoa jurídica ou só na pessoa física? Ou devemos encontrar um meio termo? Dirce, o que você pensa a respeito disso? Ok. Eliane, vamos rever um pouquinho, né, falar um pouquinho de algumas coisas que você colocou aí nesse teu texto, que é muito interessante, né? Quando que a gente é pego de surpresa em alguma coisa? Quando a gente está longe de pensar sobre aquilo e se preparar para aquilo, certo? Então, o avanço tecnológico, a digitalização dos negócios, é um assunto que já vem sendo falado, praticado há muito tempo. Então, quem foi realmente pego totalmente de surpresa tem que pensar muito mais profundamente sobre isso. Quer dizer, se nem para essa digitalização obrigatória desse momento estavam preparadas, e foi assim uma surpresa muito grande, imaginem outros assuntos relativos a inovações. Então fica aqui para a gente um alerta, né, para as empresas terem já esse feedback, começar a pensar sobre isso, né? O quão de surpresa isso me pegou. Para as empresas já mais digitalizadas, isso não foi tão surpreendente. Elas fizeram muito mais fácil essa transição do analógico, do presencial para o digital, certo? Porque já vinham praticando e fazendo disso a sua realidade. Então, assim, o quanto as coisas nos pegam de surpresa. É claro que a magnitude é sem igual e realmente é essa surpresa, realmente, né? Então, reestruturar e gerenciar agora o trabalho remoto passa a ser uma questão central, sim, que a gente vai conversar mais a respeito disso, né? E a outra coisa que você coloca nessa tua abertura aí é a questão, assim, da unilateralidade, né? Das pessoas terem ou não opção de fazer as coisas também do jeito delas, na conveniência delas. Quando nós estamos num contrato, é sabido que ambos os lados precisam se sentir ganhadores, se sentirem satisfeitos para que a relação tenha sustentabilidade. Então, tudo que é muito unilateral, logicamente, vai dar problema em algum momento ou outro. E a gente até já sabe, né, Eliane, que tem casos até já acontecendo, né? Tipo, desse jeito eu não quero trabalhar, desse jeito não me interessa, né? Então, esses cuidados a gente tem que fazer sim, e fica essa primeira reflexão, né? Quão bem preparados estamos para os imprevistos da vida.
Nós sabíamos trabalhar de forma presencial, não é? Mas agora na forma remota, obrigatória, né, que todos nós fomos colocados agora, né, com essa, nós temos que abraçar a tecnologia, né, de um jeito acelerado como um modo de sobrevivência. Então, trabalhar em casa ou em home office para todo mundo não é assim tão fácil, é algo realmente muito novo. E nós demos agora uma descida, né, Eliane, na escala de necessidades do Maslow, né? Nós viemos para sobrevivência, nós viemos para segurança. Então, isso está abalando tudo, né? É verdade, né? E se discutia muito essa coisa do ser e do ter, né? Que a pirâmide começa mais para cima, é muito ter. E aí já havia uma parte mais acima da pirâmide, que foi até desenvolvida depois para os alunos do Maslow, que disseram assim, não, a gente também tem que trabalhar no ser. E esse Sim. ser estava esquecido, vamos dizer assim, né? E agora parece que a gente tem que estar resgatando isso meio que forçosamente, vamos dizer, né? E esse forçosamente é que está incomodando praticamente todas as pessoas, né? Nós Porque gostamos de estar no controle, né? é uma coisa que nos obriga muito, assim, né? Parece que a gente está sendo empurrado, a gente não está indo espontaneamente para. Não, não tem escolha. Ninguém teve a escolha de fazer o que fazia antes do jeito que fazia antes. Todos estão obrigados a rever atitudes e tomar novas posições, novas estratégias, novas decisões obrigatoriamente. É questão de sobrevivência mesmo. Então me diz assim uma coisa de quais são os aspectos e os pontos de atenção hoje para os empreendedores, os gestores, os líderes na remota das pessoas. Pontos de atenção. Então, depois você com certeza vai colocar aí no seu blog, né, dois artigos que eu escrevi no LinkedIn, se as pessoas quiserem ter mais detalhes sobre isso, né, a gestão remota em tempos de crise e depois o retorno após o Covid. Então, nessa tua pergunta, né, desses cuidados remotos, lá terão detalhes, né, do que eu vou falar agora um pouco mais rapidamente aqui na nossa conversa. Então, assim, primeiro sabendo que o trabalho remoto exige muito mais dos líderes, porque eles estão fazendo realmente um acompanhamento, não o tempo todo, né, da forma presencial, está olhando nos olhos das pessoas, está sentindo, né, o que a pessoa ali está sentindo, se gostou, não gostou, o feedback já é um pouco mais distanciado de tudo, né? Então, assim, é fundamental que o líder faça o quê? Ele entenda, primeiro, que o trabalho em home office é diferente do trabalho presencial, que nem todos os colaboradores têm um bom ambiente de trabalho em home office. No home office acontece aquela situação de quem tem criança pequena, às vezes pet em casa, né, de estar sendo ali toda hora acessado, demandado. Então há muita confusão no ambiente, muita intromissão, né, nos assuntos. Então precisa reformular toda a rotina da casa, colocar cada um no seu lugar para ter um espaço de privacidade, um tempo adequado para fazer esse home office. Outras questões de home office também, assim, nem todos têm as condições físicas de um escritório, nem todos têm uma cadeira, um monitor, os fones de ouvido, a banda larga de internet, né, necessária para se fazer realmente uma boa ligação. Então, tudo isso, o que as empresas estão fazendo, estão tendo que fazer? Verificar isso junto ao seu time de trabalho remoto, e muitas empresas estão levando monitores, levando cadeiras, levando fones de ouvidos, né? Outras empresas já dependem da cultura, obviamente, né, Eliane, de cada empresa, está dizendo assim, dane-se, você tem que se virar aí, faça, se vire nos 30 e arranje, compra um monitor, você está sendo pago, use teu salário e faça, né? Então, por aí também a gente conhece bastante da cultura de cada empresa, o quanto ela suporta e apoia, né, os funcionários, seus funcionários de forma remota também. Então, ter essa diferenciação muito grande de que é diferente trabalhar remoto e presencial. Então, o que a gente propõe, né, para o trabalho remoto é que se crie, antes, né, isso a gente já falava lá em março, né, em abril, né, criar um comitê de crise. O que nós, como empresa, precisamos fazer? Precisamos orientar os times, alinhar os times, mas alinhar os times para quais estratégias? Para quais objetivos? Para quais métricas, não é? Então, realmente compor este comitê de crise com cada uma das áreas
pensando e direcionando como iriam agir nesse aspecto de trabalho remoto, não é? Então, compor esse comitê de crise com a representação de cada área, para que faça com que aconteça a eficiência operacional, mesmo em termos remotos, tudo precisa trabalhar redondinho. O cliente quer, né, aquilo que ele precisa, independente se está remoto ou está presencial, né, Eliane? Então, Sim. assim, no trabalho remoto, estabelecer novos rituais de gestão, não é? Como fazer reuniões de acompanhamento de forma remota, como passar as métricas, como acompanhar as métricas. Então, fazer isso mesmo por videochamadas, estabelecer a forma de fazer este acompanhamento. Vai ser diário, vai ser no fim do dia, vai ser via, né, os apps que nós temos aí, via um Trello, via outros aplicativos que se tem aí, que as empresas estão implantando. Como é que a gente vai fazer isso chegar lá? Vamos querer cuidar de microgerenciamento nesse momento? Claro que não tem como fazer o microgerenciamento, né, em gestão remota. Então aí vem uma série de coisas, né, para a gente discutir. Há que se ter maturidade para fazer trabalho remoto. Quem não tem maturidade precisaria de microgerenciamento. Microgerenciamento no trabalho remoto é impossível, não há essa condição. Então, tudo isso precisa ser repensado, né? Os novos rituais de gestão. Então, nos novos rituais de gestão, acontecem coisas até assim muito interessantes, tipo, a ginástica laboral vai continuar existindo ou não? Vamos fazer toda ginástica laboral à distância e tal? Tem empresa fazendo isso e é muito bacana. Bom, no trabalho remoto, o que está acontecendo? Muita ansiedade, medo, pânico, depressão. Então, muitas empresas já estão fazendo o quê? Por exemplo, meditação coletiva. Vamos lá fazer meditação todo mundo no mesmo horário. Ou vamos, de repente, usar como benefícios aplicativos de meditação para que cada um faça. Enfim, aí vem as novas estratégias, né, para realmente estabelecer esses novos rituais. E o feedback, como é que vai ser o feedback à distância? E os acompanhamentos, né, de desempenho, como é que vão se dar, não é? Então, como manter, né, o time motivado, engajado nesse momento é através da proximidade virtual. Quando a gente fala virtual é a distância, mas agora há que se ter a proximidade digital, se fazendo presente. Então, muitas empresas estão se fazendo presente de N formas, né? Por exemplo, Eliane está de aniversário hoje na empresa dela. Uau, manda fazer um delivery de um bolo para Eliane, não é isso? Ela vai É. ficar louca de feliz. Reúne lá todo mundo de forma surpresa e canta parabéns para Eliane à distância. Fantástico. Então, isso que a gente chama de remodelar, adaptar, né, os rituais de gestão. Como que vamos premiar, como que vamos punir, etc. Faz parte do ritual de gestão, né? Como é que vamos fazer isso? Outra questão que passa lá por esse artigo do LinkedIn, como eu disse, é estimular a criatividade. Porque você sabe, né, Eliane, no dia a dia do trabalho, você tem o teu colega do lado, você fala com ele, você olha para ele, no cafezinho, né, indo e voltando do banheiro, no corredor, você troca ali algumas ideias, né? É. Quando você está no seu ambiente isolado, a empresa precisa estimular a criatividade de outras formas, mandando desafios, criando campanhas, mesmo que remotas. Tudo isso precisa continuar acontecendo, não é? De forma até mais acelerada, eu diria, muito mais organizada. Disse aqui no teu artigo, você comenta ali num tópico o ser antifrágil, em que você comenta que ser antifrágil é mais que ser resiliente. Fala um bocadinho sobre isso, por favor. Isso mesmo. Ser resiliente é um termo que a maioria das pessoas já conhece, né, Eliane? Que é assim: na medida que você é muito estressado, muito exigido, você conseguir passar por esse momento de estresse e de exigência e voltar ao normal sem grandes prejuízos. Isso é ser resiliente. O antifrágil vai além disso. O antifrágil é você ser muito estressado, muito exigido, passar por uma adversidade muito grande e não só voltar ao normal, mas durante essas adversidades você se superar, você ser ainda melhor, ter uma melhor performance do que você vinha tendo antes, em situações de não turbulência. Ah, entendi. Não, é muito legal. Bom, bom, bom isso aí, né? Porque é realmente a estrutura humana.
ela nas adversidades é que a gente também mostra, né? E não é fácil, né? A gente É pode dizer, mesmo. nas adversidades que a gente mostra a força que a gente tem, o espírito guerreiro, positivo. Mas assim, a gente não pode minimizar e achar que todo mundo é igual, né? Eu tenho visto pessoas que têm enfrentado muito bem tudo isso, está tudo ótimo, e outras pessoas que realmente estão angustiadas de estarem em casa com todos aqueles pontos que você falou ali, sem estrutura, não tem uma banda larga adequada, na verdade, em vez de se dedicar 6 horas ao trabalho, está se dedicando 12 horas ao trabalho, porque daí começa a ficar 24 horas online, né? E Isso. aí, nisso tudo, eu te pergunto assim, né, o que esperar fazer para que líderes e liderados, né, desses líderes liderados, no retorno dos colaboradores no ambiente da empresa? Então, Eliane, é por isso que antes desse retorno mais para as instalações da empresa, mesmo não sendo de todos os colaboradores, né, porque há aí uma discussão entre as empresas, vamos voltar todo mundo juntos, não vamos voltar, como é que vai ser, etc. Então, assim, a maioria das empresas que eu tenho contato tem feito a ideia de que vai voltar parcialmente, vai ser um sistema híbrido. Por quê? Porque ainda não se pode colocar muita gente no mesmo ambiente de trabalho e nós não estamos falando só de agora, deste mês, junho de 2020, nós estamos falando de dezembro, talvez janeiro de 2021, a gente não sabe ao certo, né? Então, assim, as empresas precisam pegar todo o seu board, toda a sua liderança, todos os grandes especialistas, estarem juntos pensando em como será esse retorno. Se vai ser sistema híbrido, quem que seria convidado a voltar, quem ficaria em trabalho remoto, se seria opcional ou se seria obrigatório, né? Tudo isso precisa ser planejado. E mais que isso, né, fazer uma análise assim muito profunda, essa equipe de pensadores aí, de planejadores, fazer uma análise muito profunda assim, como é que foi, ou está sendo para nós, né? Mas no caso do retorno é como foi, né? Como é que foi para nós o trabalho presencial daqueles que ficaram em tempo de pandemia, porque não houve um abandono 100% das instalações de trabalho. E como é que foi para aqueles dos nossos funcionários que estavam trabalhando remotamente? Então, fazer primeiro um balanço de tudo isso para ver assim, quais foram os impactos, quais foram os ganhos, quais foram as perdas, não é? O que precisa ser preservado, continuado, até em termos de tecnologia, em termos psicológicos, né? Como que foi o impacto em cada um? Tem gente que caiu em depressão, tem gente se sentindo mais motivado, que descobriu novas habilidades. Como é que está sendo isso? Então, de novo, as empresas que são tecnologicamente mais preparadas, elas já estão fazendo essas pesquisas online com seus funcionários. Elas usam ferramentas, e tem várias para isso, né, para ver até o humor diário de seus funcionários. Né? Então, as empresas que estão acompanhando bem isso já têm esses inputs para ver. Temos muita gente baleada, temos muita gente ansiosa, temos muita gente em crise de pânico, tem uma série de coisas aí. Ou não, o nosso pessoal está super motivado, super aguerrido, está super bem, podemos voltar com mais pessoas do que imaginávamos, etc. Vamos reformular as nossas instalações, diminuir nossos escritórios, o que nós vamos fazer? Então, esta agora é a época de estar fazendo isso, porque as empresas estão imaginando retomar as suas instalações, não é? Até dezembro. Então, ali por dezembro, novembro, dezembro, virada para janeiro, todo mundo está querendo se estabilizar de uma forma mais parecida com a anterior. Então, para isso, há que se preparar. Então, a gestão humana, nesse momento, junto com TI, tecnologia da informação, elas são áreas que ganham relevância neste planejamento. O que vamos fazer com a saúde mental das nossas pessoas, o que precisamos ensinar de habilidades para essas pessoas, para elas terem um maior engajamento nesse retorno, né? Então, como elas estão e o que a gente precisa fazer, e a mesma coisa em nível de tecnologia, que precisamos ensinar de tecnologia para o nosso pessoal, o que precisamos de comprar, remodelar, etc. Não é? Então, repensar o negócio, replanejar o negócio nos 4 pilares mesmo, gestão humana, como é que vai ser tudo. Por exemplo, imagine a gestão humana, assim, Eliane, como é que vai ser os novos entrantes se ficar no sistema remoto?
Como é que vai aculturar um novo funcionário de forma remota? Né? Presencial é bem mais fácil. Então, todas essas questões, o gestão de pessoas tem que estar pensando, não é? Então, tem que estar planejando essas coisas aí, para que no retorno isso tudo seja muito mais fácil, muito mais contínuo, muito mais natural, não é? E aí outras questões também, não é? Então, a minha sugestão é que tenha essa equipe, então, que pense e planeje esse retorno, tomando Sim. cuidado nesses 4 pilares: gestão de pessoas, os processos, a operação, os negócios, as vendas, o marketing, todas as áreas precisam ser pensadas, as métricas, os resultados, como serão medidos e tudo mais. É interessante você até aqui falando da gestão dessas diferentes emoções vivenciadas e não dá para tratar todos os colaboradores iguais, como disse você, alguns descobriram novas habilidades, alguns estão muito bem, outros realmente não estão, e tem que gerir isso tudo. Mas o que a gente observa, como diz você, que várias empresas já estão utilizando as ferramentas disponíveis e tal, estamos Uhum, falando de médias, grandes empresas, mas nós temos no Brasil até chamadas pequenas empresas que tenham aí uhum, 30, 40, até 100 uhum, colaboradores, né, e que tem uhum, uma equipe para gerir e que às vezes o dono já era o faz tudo, né, não tem uhum, um setor uhum, de RH, enfim, e aqui eu vejo que há uma grande dificuldade desse empreendedor, desse gestor, de como é que ele vai lidar com tudo isso, né? Em que momento, que ponto que ele tem que chegar e dizer assim, nossa, eu estou precisando de ajuda, não estou dando conta uhum, sozinho. Né? uhum. Eu próprio não estou dando conta sozinho, não é É, só eu é, tenho que gerir as emoções é, dos meus colaboradores, né? Eu também tenho que é, gerir as minhas, não é é, mesmo? é isso mesmo. Então, pequenas empresas não quer dizer pequenos pensamentos, né? É incrível isso, Eliane. A gente tem algumas surpresas. Eu pego, às vezes, para dar consultoria em empresas pequenas, mas que pensam grande. É coisa fantástica isso, né? Agora, é do ser humano maduro, né, Eliane, que ele peça ajuda toda vez que ele precisar. Então, faz parte do amadurecimento humano. Então, um gestor que está cabeceando, chutando a gol, fazendo tudo no time dele, ele sabe que não dá, né? Não é assim para sempre. E em situação de crise, então, piorou. Então, esse gestor realmente vai ter que buscar ajuda. Hoje em dia, tem muita informação gratuita, Eliane, em vários sites. Mais proximamente, todos conhecem, tem o Sebrae para as microempresas, né? Então, essa pessoa tem que saber onde recorrer e buscar ajuda. Né? Não há como se improvisar mais do que já se está improvisando, mesmo tendo conhecimento. A improvisação, por causa do novo. Imagine improvisação sem conhecimento. Aí é catástrofe na certa, né? Então esse gestor precisa buscar ajuda, ele precisa pedir orientação. E também não esquecer, né, Eliane, para que nós consultores existimos? Para É ser verdade. acessados É, nessas horas também, né? Então é verdade. Uma mentoria também, né? Que você faz também, o trabalho, né? coaching, mentoria, É, exatamente. e precisa mesmo, até porque muitas vezes ele se atropela. Como você diz, ele chuta gol, ele defende, ele É, ataca, né? Faz tudo. Ele tem uma tendência, muitas vezes, a tomar decisões unilaterais, né? precipitadas e incorretas. É É, interessante como o coaching, até os processos de coaching crescem um pouco nessa hora por causa desse motivo, né? Líderes que procuram a gente dizendo assim, olha, isso é tão inusitado para mim, eu realmente estou emocionalmente muito mais abalado e tenho um time para cuidar, né? Como é que eu posso fazer isso? Onde eu tenho que olhar, etc. Então é procurar ajuda, e coaching pode ser feito à distância, então é uma coisa que não te proíbe de você ter o acesso, por exemplo, né? É ir atrás, é ter o interesse e ir atrás. eu até pego nessa linha de pensamento assim desse empreendedor, desse gestor, que ele está pouco, por exemplo, instrumentado, né? Que ele, Uhum. como diz você, tem aí ferramentas gratuitas, empresas, enfim, Sim, né? E sim. contratar profissionais e tal, e que às vezes toma uma decisão de dizer assim, ó, eu vou decidir manter todo mundo em home office, né? Então, Uhum. como é que você toma uma decisão dessas assim? Uhum. Unilateral e o que você espera da tua equipe se você está tomando decisões sem consultá-los, né?
Isso é engraçado, né? Ele não acontece só agora, é o aspecto da cultura da empresa, né? A cultura é mais democrática, participativa ou é mais impositiva? Em tempos de crise, as torneiras fecham, né? As mentes às vezes fecham também e se endurecem, tem mais rigidez. Então, cuidado nesse momento, porque esse momento pede autogestão, flexibilidade, mente aberta, autocontrole, autodisciplina. Então, nada do que vem como muito mandatório e obrigatório vai ser bem recebido. A tendência é que não seja. Então, nesse momento, assim, é convidado a todos muito diálogo, muita proximidade, muita troca de informação para criar novas estratégias que sejam boas para todos. E quando a gente fala em todos, é obviamente para o cliente, considerando e incluindo nessa equação, né, É. o Não, cliente. e muitas vezes o que você construiu ali atrás, de engajamento da tua equipe, até de Sim, diálogo, tudo estava sim. legal, estava tudo azeitadinho. Mas Uhum. esse momento fez com que as coisas se conturbassem e aí Isso, as pessoas começam também, como diz você, experienciam angústia, medo, né? E a empresa, de repente, teve que sim demitir algumas pessoas, teve que sim, sim reduzir salário, enfim, tudo isso que a gente está entende acontecendo. está acontecendo. Então, eu Uhum. diria assim, é quase como se ele tivesse dizendo assim, bom, eu tenho que começar de novo também na gestão da minha equipe, né? É, mas é um renascer. Esse retorno foi bem bacana você tocar nisso, né? Deve ser considerado como um renascer, um reflorescimento, um reinício, um restart, ou seja, o que a gente quiser dizer, um reinicializar, não é isso? Então, assim, com essa ideia mesmo de renascimento. E para renascer, precisa pensar que novo ser queremos ser. Então, como pessoa jurídica, como pessoa física, né? Após Uhum. isso tudo acontecendo com a gente, que novo ser? De que forma queremos agir? Que resultados queremos obter? Onde queremos chegar? Tudo isso precisa ser pensado conjuntamente. Porque se somos time, somos equipe, somamos mais quando pensamos realmente junto, vendo aspectos e perspectivas diferenciadas, né? Então, assim, a troca para gerar proximidade, para aumentar a confiança do time, aumentar a confiança do cliente e se manter relevante na mente do cliente é muito importante. E outra coisa que me passa nesse momento, quando a gente fala em relevância, Eliane, é uma coisa assim, ó. A gente a vida toda, como pessoa jurídica, precisa ser relevante para o nosso cliente, certo? Certo. Mas nesse momento precisamos ser relevantes de formas diferentes. O que é o relevante para o cliente agora? Não sei, precisamos ver, precisamos estudar, precisamos estar atento e etc. Não é? Agora, continua relevante você ter por parte do seu cliente confiança, que ele confie que o seu negócio vai prosperar, que ele vai estar recebendo aquilo que ele precisa, que você estará atento às dores dele e tudo mais. Então, assim, o time precisa estar preparado para essa conexão com este cliente para que a sua empresa continue sendo relevante. Mas tem uma outra situação embutida nessa. Como que as empresas, agora mais digitalizadas, elas devem fazer para se manter relevante para o seu colaborador querer continuar trabalhando na sua empresa? Porque agora muitos colaboradores, né, funcionários, profissionais, descobriram que ele pode trabalhar para o mundo. Por que que ele vai continuar nessa empresa se ele pode trabalhar para o mundo? É, Então, agora há que se vê aí como é que vão ficar as políticas de retenção de talentos. Então, uma empresa que é muito unilateral, que manda quem pode, obedece quem tem juízo ainda, não vai conseguir ficar com um profissional de alto gabarito que se pensa agora e é candidato para ser colaborador em qualquer empresa do mundo. e aí tem que ver também aquela questão das resistências, né? A resistência a voltar para o presencial, né? A resistência a ficar no home office. Então, tudo isso é um turbilhão de questões que precisam ser gerenciadas também, né? Diferenciadas, exato. E aí aquela história do diálogo, não é? O fulano de tal que quer ficar trabalhando, por exemplo, em home office, como é que foi a produção dele nesse tempo? Como é que foi a resposta dele, a entrega? Se foi boa, não é? Por que não
flexibilizar e deixar pessoas optarem pelo remoto ou não. Agora, logicamente, que em postos de trabalho onde não existe essa possibilidade, não se estará em pauta um assunto como esse, não é? Mas, assim, diálogo, conversa, realmente achar a melhor resposta para um melhor resultado para todos, inclusive para o cliente, é muito importante. E você também há pouco falou das entregas, né? Como é que você, além, obviamente, de todo um trabalho que tem que ver de engajamento, de relevância para a equipe, Uhum. tem que ver como é que essa equipe vai continuar entregando um trabalho tão bom ou melhor como vinha entregando, né? Vamos considerar Uhum. assim, atendendo o mercado, através dos produtos e serviços que essa empresa ela tem para entregar, né? Então, isso também tem que ser considerado como é que vai como é que, é mais uma análise do que você está falando. Como que as entregas foram feitas durante esse período? As entregas que eu digo Uhum. é a entrega da qualidade do seu produto, a qualidade E, da entrega do seu serviço, né? Também e considerar isso, não acha? Exatamente, então para isso que os líderes existem, né? Para monitorar a qualidade das entregas, mesmo sendo remotas. Então aí existem, como a gente diz, as ferramentas tecnológicas para você estar acompanhando o progresso dos trabalhos diariamente. O Trello é só uma delas, né? Que você acompanha aí o status de cada tarefa, de cada pessoa, o tempo todo. Então aí sim, mas você sabe lá se está na qualidade ou não? Sim, manda o material, manda a ideia, vai lá ver, né? Faz a inspeção que tem que ser feita, etc. Tem também o feedback do cliente que está recebendo este produto ou esse serviço, que também você deve estar junto com ele, próximo a ele, para saber se está na mesma qualidade ou em qualidade superior, né? Então tudo isso tem que estar sendo monitorado remotamente. E depois, logicamente, se estiver indo muito bem, obrigado, pode-se continuar remotamente. O que eu tenho ouvido, né, nesses acompanhamentos que eu faço das empresas, Eliane, é o seguinte, que a maior parte delas dizem que a produtividade não aumentou. Em alguns casos, no trabalho remoto, houve aumento de produtividade. Em alguns casos, não houve. Mas só o fato de haver uma continuidade de produtividade, eu já acho excelente, Perfeito. né? Para um momento onde quase ninguém estava preparado para essa nova realidade. Então, só a manutenção da produtividade nesse momento é excelente. Então, agora o segundo passo é como elevar a produtividade também dos trabalhos remotos, não é? Dirce, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu diria que ainda quem quiser ler mais completo, né, os artigos que você tem lá no teu LinkedIn, Dirce Conte, tem 2 artigos muito legais, que é o Gestão Remota em Tempos de Crise e Retorno Pós-Covid. E se algum dos nossos ouvintes tiver alguma dúvida ou deseje comentar esse assunto, é só entrar lá no blog Repertório Marketing Talks. Dirce, é com você. Ok, então vamos fazer assim um resuminho aí de algumas ideias principais que nós conversamos, Eliane, que pode ser assim de utilidade maior. Quais são os desafios, então, agora, principalmente para a gestão de pessoas? O que foi testado durante esse afastamento das instalações de trabalho foi o poder e a força da cultura de cada empresa. Será que a nossa cultura é forte o suficiente para sobreviver fora das instalações da empresa? Então, culturas fortes, onde as pessoas já estavam bem engajadas e bem aderidas, se mantiveram nesse tempo. Algumas já começaram a perder este engajamento porque a força da cultura não era assim tão interessante, não é? Então, o que cabe agora como desafio, então, para a gente ir terminando essa conversa aqui? Os desafios de gestão de pessoa. Consolidar e fortalecer a cultura organizacional para haver maior identificação, maior senso de pertencimento e de compartilhamento de valores. Quem somos de fato? Não interessa se estamos todos juntos aqui no escritório, nessa fábrica, ou se estamos longe. Nós somos essa essência, nós somos desse jeito. Outra coisa é fazer com que, então, essa cultura seja viva e vivida, independente de onde você estiver. Você pode até estar em outro país, mas se você faz parte dessa empresa brasileira, você tem que ter esse DNA, defender esse DNA, exercer esse DNA, não é? Então, uma das coisas que tem que se fazer também agora, todos os líderes, mas a gestão de pessoas, muito isso, é fazer análise dos comportamentos digitais
para aquele pedaço da equipe que continuará em trabalho remoto, né? Saber ver se tem alguma diferença, né, entre trabalho presencial e trabalho remoto. Né, existia um ditado antigo que dizia que o boi só engorda aos olhos do dono, né? É uma coisa ridícula, mas que agora vem de novo em pauta. Será que o líder precisa ficar ali de olho em todo mundo para que todo mundo haja, né? Faça a produtividade acontecer? Então, estudar aí os comportamentos digitais. Outra questão, a gente falou um pouquinho atrás, mas aqui só no resumo é interessante a gente pontuar: como adaptar os benefícios presenciais para benefícios digitais, para continuar atraente para as pessoas, né, os colaboradores futuros, não é isso? Então, mais cursos online, mais tudo online, como é que vai fazer isso aí? Como se conectar, né, ensinar as pessoas do time a como se conectar à distância, como se tornar próximo. Então, exige aí uma necessidade de aumentar a inteligência emocional, e não só a empatia, mas os 4 pilares da inteligência emocional, né? Que é autoconhecimento, autogestão, a empatia sim, a gestão dos relacionamentos. Isso ganha aí uma necessidade, né, de qualificação ainda maior. Automotivação é uma coisa que agora é fundamental. Por quê? Nesse trabalho remoto também, o que pode se observar, Eliane, é que muitas empresas vão questionar a necessidade de tantos cargos de liderança. Se as pessoas podem se autogerir, se as ferramentas de tecnologia podem ajudar nisso, então vamos remodelar, né, aí os negócios. Então fica aí também essa questão. Então, autogestão, flexibilidade são competências que ganham relevância nesse momento para a gestão de pessoas estar ensinando ou monitorando. Outra coisa de gestão de pessoas, né? Como adaptar os processos de entrada de pessoas, seleção de pessoas, programas trainees, etc., quando a coisa fica híbrida, por exemplo. Antes o meu trainee estava na minha empresa, eu estava acompanhando também o tempo todo, e agora, ele que não conhece tanto a empresa, como é que vai ser ele correr um pouquinho mais solto, né, se ele estiver em trabalho remoto? Então, começar a repensar todos os subsistemas de gestão de pessoas, os benefícios, que benefícios que ganham relevância agora para quem continuar em home office? Não vai ser vale transporte, não vai ser o quê? Então talvez aí pós-graduações online, terapias online para quem está precisando de apoio emocional, outro tipo de abordagem de benefícios também, né? Então, como manter a comunicação direta, transparente, muito mais motivadora e mobilizadora essa comunicação para quem não está no presencial ou não estará no presencial, né? Enfim, resumindo, como manter a cultura realmente ágil para que as pessoas não caiam, nem a empresa caia na depressão corporativa, né? Mas sim na inspiração corporativa pós-crise, vamos dizer assim. Então, essas são as questões centrais. Testou realmente a cultura de cada empresa, o alcance dessa cultura, não é? E agora realmente é fazer esse reflorescimento, esse aguerrimento, esse estar junto, ser algo bom, ser algo agradável para todo mundo e produtivo para todo mundo. E só muita clareza é que vai ajudar isso a acontecer. Dirce, você tocou em 2 assuntos que eu acho que vale a pena a gente até, de repente, combinar aí uma próxima conversa sobre essa questão do DNA da marca, né, dessa empresa, e que obviamente traz ali os valores, né, o propósito da marca. Exatamente. E outro ponto importante, e obviamente como eu trato de DNA de marca, eu já tenho até sido chamada para algumas empresas para rever o DNA que foi feito há 2 anos, 3 anos, né? Essa é a hora. Essa é a hora, né? E outro ponto que você falou aí da inteligência emocional, eu acho que também requer aí uma outra conversa, porque esse assunto eu acho que a gente logo vai combinar esse encontro, porque eu tenho certeza que, assim, o papel hoje, né, o nosso papel do blog também é trazer essa informação de qualidade para as pessoas que nos seguem, Sim. e isso tudo, obviamente, ajudar, né, as empresas, porque no fundo, as empresas elas trazem o desenvolvimento, né, do mercado, da economia, do próprio emprego para as pessoas, enfim, isso tudo é muito importante que nós do blog estejamos aqui trazendo convidados como você que possam abrir essa visão das pessoas, né, ajudar também, de certa forma,
a enfrentar não só esse momento, mas os momentos futuros também. Isso mesmo, o DNA da marca, como você diz, faz todo sentido agora de estar revisitando, revitalizando isso, e o DNA da marca pessoal também, né, Eliane? São os dois pontos, não adianta, né? CNPJ e RG, como eu digo sempre, correm juntos aí, né? Não, perfeito, É perfeito. hora da gente ter muito trabalho, com certeza absoluta. Não, nem falem, olha, mas foi muito legal mesmo essa nossa conversa e super assim esclarecedora. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada igualmente. Então, antes de encerrar, eu quero lhe fazer um convite, você que nos acompanhou até agora, nessa maravilhosa conversa aqui com a Dirce Conte. Qualquer coisa que você precisar, entre lá no LinkedIn dela e acesse lá aos artigos, mas também se precisar entrar em contato com ela, que eu tenho certeza que ela vai poder ajudar vocês. E com relação aqui ao blog, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, aperte lá o sininho, siga-nos nas redes sociais e cadastre-se no nosso blog. Toda semana tem novidades sobre marketing, comunicação e branding. Um abraço e fiquem bem!